Boa noite, pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre o direito de ação e as teorias relativas. Estamos analisando agora os pressupostos processuais para dar sequência na análise das condições da ação. Então, o que nós estamos fazendo? Nós sabemos que as condições da ação criadas pela teoria de Liebman, elas se referem à análise que o juiz precisa fazer de alguns elementos relativos ao processo para efetivamente autorizar a sua continuidade, o seu andamento. Esses elementos analisados pelo juiz relativos às condições da ação se referem ao mérito, se referem à matéria de fundo, ou seja, aos fatos efetivamente trazidos pela parte a parte autor e a parte ré, enfim, as suas alegações fáticas, para que efetivamente o juiz analisa e, no final, preste a tutela jurisdicional, dando procedência ao pedido do autor ou dando razão ao réu. Então, para fazer isso, o que ele tem que fazer? Analisar o mérito, analisar os fatos que tanto o autor como o réu trazem ao processo, para que efetivamente a tutela jurisdicional seja prestada. Então, as condições da ação vão se referir a esses fatos trazidos pelo autor e pelo réu, que no fundo tem a ver com a prestação jurisdicional que o autor pretende e que o réu tenta rebater na sua contestação, certo? Já os pressupostos processuais, que nós vamos dar uma analisada agora, se referem ao andamento do processo, se referem ao processo. Então, não se referem ao mérito efetivo. O mérito se reporta às condições da ação. Ao processo, onde o mérito vai ser analisado no transcorrer desse processo, onde o juiz vai fazer, juntamente com as partes e com os advogados, o juiz, analisando as provas que vão sendo produzidas, vai fazer, durante todo o andamento desse processo, o juiz vai, no final, chegar à prestação jurisdicional. Então, vamos analisar os pressupostos processuais. Pessoal, os pressupostos processuais se dividem em objetivos e subjetivos. Dentro dos objetivos, dos pressupostos processuais objetivos, nós vamos ter os pressupostos processuais intrínsecos e os extrínsecos. Os intrínsecos se referem especificamente ao processo. O processo que deu início e está em curso, está em andamento. Primeiro, petição inicial. O código, ou a lei processual, o código processual, numa maior amplitude, tanto de processo civil, como de processo penal, como de processo trabalhista, ele traz alguns elementos que os advogados têm que observar para levar ao conhecimento do juiz o direito pleiteado pela parte. Então, ele traz os elementos nesse pedido, que se chama petição inicial, ele traz ali de forma organizada os elementos exigidos pela lei ou pelas leis processuais. Então ele articula os fatos que aconteceram, depois ele vai articular os direitos relativos a esse fato. Ele, num primeiro momento, também faz a ilustração do autor, no segundo momento, a ilustração do réu, vai nominar o tipo de ação, o tipo de procedimento que ele está esperando do Poder Judiciário e, no terceiro momento, ele faz os pedidos específicos. Ele realiza o principal dentro de uma petição inicial, que traz ao juiz a pretensão, ou seja, o que ele quer
do Poder Judiciário face a esses fatos que ele descreveu e dos direitos relativos a esses fatos. Então ele traz os fatos, traz os direitos relativos aos fatos e pede, pede a prestação jurisdicional. Especifica para o juiz, para o Poder Judiciário, o que ele está querendo, qual é a tutela que ele quer em relação ao autor, certo? Então o advogado é que vai fazer essa petição inicial. Se essa petição inicial o juiz analisa e não estiver de acordo, o juiz oportuniza um prazo para que o advogado faça a emenda à petição inicial. Então, se algum elemento estiver faltando, às vezes até algum documento que ele deixou de juntar nesse primeiro momento, o juiz oportuniza que ele emende a inicial sob pena de extinção do processo. Então, se existe algum elemento dentro da petição inicial que o advogado esqueceu, deixou de organizar, deixou de trazer esse elemento para o juiz e concedendo ao Poder Judiciário, o juízo, a oportunidade desse advogado emendar a inicial, se ele não o fizer, o juiz vai extinguir o processo. Ele vai extinguir o processo sem a análise de mérito. Aí começa a ficar mais claro o que é mérito, pessoal? Ou seja, ele não vai fazer uma análise de fundo. Ele apenas, face à inexistência de um elemento, vamos supor, um elemento dentro da petição inicial, ele extingue o processo. Mas depois eu posso entrar de novo? Depois pode entrar de novo. Vai poder ingressar novamente com essa ação, trazendo os elementos necessários, tá, pessoal? Então essa extinção do processo sem julgamento de mérito, ela acontece às vezes também dentro da esfera jurisdicional, tá? Então, com decisão de mérito, analisa o fundo, tá tudo certo, os pressupostos processuais estão ok, a parte e o seu advogado cumpriram tudo, analisou também as condições da ação, que nós vamos ver no momento seguinte, está tudo ok as condições da ação, certo? E aí ele vai efetivamente analisar o mérito, vai deixar o processo seguir, vai produzir as provas requeridas pelas partes e no final ele vai dar a sentença de mérito, vai analisar o mérito, vai analisar os fatos trazidos pelo autor e pelo réu, ou seja, pelas partes que estão envolvidas no processo, tá? Então ele vai fazer julgamento de mérito. Aqui, se por qualquer um desses motivos ele extinguiu o processo, ou também pela falta das condições da ação, que nós vamos ver na sequência, vai ser extinção do processo sem julgamento de mérito. A extinção do processo sem julgamento de mérito, ela não faz coisa julgada. O que quer dizer isso, professor? A parte pode ingressar novamente com aquela mesma ação, corrigir, novamente, troca de advogado, corrige a ação, o elemento que foi faltante e o juiz então vai dar seguimento a esse processo até o final, até ele analisar o mérito. Se analisou o mérito, transitou em julgado, ou seja, extinguiu o processo, não tem mais recurso possível, aí efetivamente não há possibilidade de ele ingressar novamente com essa ação, certo? Mas se for algum elemento relativo aos pressupostos processuais ou às condições da ação, ele vai efetivamente ingressar, dar oportunidade para a parte ingressar novamente, tá? Outro elemento, outro pressuposto processual, a citação válida. O que é a citação, pessoal? A citação, tanto no processo civil, penal, trabalhista, eleitoral, militar, necessariamente eu tenho que dar conhecimento ao réu, ao requerido, que ele está sendo processado. Como que ele vai se defender? Se ele tiver conhecimento que ele está sendo processado. Então, a citação válida é elemento de existência desse processo. Se não houver citação, o processo não pode seguir. Então, de regra, o que acontece? O autor
vamos pegar um processo civil ou trabalhista, o autor fornece o endereço, o domicílio do réu para que o réu seja citado. E o oficial de justiça vai fazer a citação, ou às vezes vai pelo correio, e não encontra esse endereço. O que o juiz vai fazer? Dar seguimento ao processo? Não. Ele vai dizer, opa, para aí, o autor, você me informou aqui o endereço, o oficial de justiça esteve na residência, nesse domicílio, e não encontrou, disse que não, as pessoas que moram lá, falaram que o réu não mora lá, não reside lá, não conhecem ninguém com aquele nome, com aquela alcunha. Então você informe ao juízo, novamente, aonde que o réu mora, porque senão vou extinguir o processo. Tá? Em havendo fornecimento do novo endereço do réu, você procede novamente à citação. Se não encontrar de novo, o juiz vai reportar ao autor e dizer, o oficial foi de novo tentar citar o réu e não encontrou o réu. Então o senhor informe, novo endereço, enfim, até que o réu seja citado. Se o réu não for citado, o processo não dá continuidade. Nós temos algumas situações de citação por edital, mas são bem... tem que haver alguns motivos muito bem fundamentados e muito bem justificados. De regra, eu tenho que ter a citação pessoal, ou seja, o réu tem que receber, ele recebe a petição inicial, inclusive, a cópia da petição inicial, para ele ver quem que está processando ele e quais são os elementos, os fatos, que geraram esse processo, certo? Então, petição inicial, citação válida. Se for o caso, tá, pessoal? Ministério Público, se for o caso, alguns processos, o Ministério Público deve atuar junto, principalmente os processos que envolvam direito de família, ou existe, além do direito de família, também envolvam crianças e adolescentes. Então, nesses processos, sob pena de nulidade, eu tenho que também intimar o Ministério Público. Então, ele vai receber a petição inicial também nesse processo, e o juízo vai dizer assim, está tendo um processo aqui, que envolve uma criança, então eu chamo para acompanhar o processo, dar os pareceres, desse processo. Outro requisito intrínseco objetivo, relativo aos pressupostos processuais. Mandato. O que é o mandato, pessoal? O mandato é a procuração que a parte, o autor, presta, outorga para o advogado postular em juízo, defender ele em juízo. Tanto o autor, quando entra com o processo, como o réu, para ser validada lá a sua contestação, precisa outorgar ao seu advogado o mandato. Então, com esse mandato, a procuração, ele junta no processo e o juiz autoriza que aquele processo seja desenrole, autoriza que aquele advogado postule em nome do autor e o outro advogado em nome do réu. A falta de mandato também caracteriza a possibilidade de nulidade do processo, de extinção do processo sem julgamento de mérito. Então, falta do Ministério Público, falta de mandato, falta de citação, petição inicial em desordem, não respeitando os requisitos, tudo isso acarreta a possibilidade do juiz extinguir o processo sem analisar o mérito, ou seja, só por questão de elemento de validade, eficácia e regularidade. Pessoal, daqui a pouquinho, estamos chegando ao final desse bloco, daqui a pouquinho nós voltamos e damos continuidade aos pressupostos processuais, ok?